Bom dia, amados. Bom dia a todos os eleitos que foram predestinados em amor, foram alcançados, pelas misericórdias do Senhor. Graças e paz para todos. Meu nome é Cláudio Roberto e sou ministro da palavra. Sou um ajudador, sou um obreiro, da obra do Senhor, um trabalhador. Amados, eu estava falando na última parte dessa conversa que Paulo se referia a este ministério da lei de Moisés como condenatório e de morte, Ele falando aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, o que é que o apóstolo também fala, o que é que ele escreveu aos irmãos da Galácia. Ele disse, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não, permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Todas as vezes que você lê a Bíblia, leia pausadamente, peça a Deus que lhe conceda esse espírito de revelação para que ele lhe mostre o que está escrito. Não o que as pessoas dizem, Porque você lê uma coisa na Bíblia, não. Aí você vai lá em Hebreus 10:14. Porque com a única oferta, Jesus na cruz, ele me aperfeiçoou para sempre. Aí você, puxa, coisa bonita, ele me aperfeiçoou para sempre. Aí você fala para um seu colega, que observa a lei, que faz sacrifício, ele diz, irmão, acaba com esse negócio de ser perfeito, irmão. Nós somos perfeitos, não. Temos que fazer nossa parte, temos que jejuar, sacrificar. São essas palavras que destroem o templo e a morada do Espírito, que é o corpo, O sacrifício, o duro trato do corpo, acaba com o corpo, que é a morada do Espírito Santo. Então, essas doutrinas várias e estranhas, ela começa a destruir o corpo mesmo de Cristo. Com jejum, com vigília, noite de sono, enfim, essas coisas que a carne gosta, Porque a carne eu entendo, eu passei por esse caminho e é bom você, fazer um jejum e se sentir santo, você ir para vigília, passar a noite orando, você ir para monte, até parece que Deus está lá no monte. Era como o que aconteceu quando o Jesus Cristo foi indagado pela samaritana, Aí a samaritana disse a Jesus Cristo, vocês dizem que o lugar de adoração é lá no templo. O que o samaritano falou, Veja que revelação Deus o revelou naquele momento. Vocês dizem que o local de adoração só é lá no templo. É como se fosse hoje. Deus, vocês dizem que Deus está no monte e Deus está em todo local hoje, mas estamos na graça de Deus. Estamos na realidade das coisas, nas promessas superiores. Eu falei no vídeo passado que a igreja estava resumida onde? Cristo, o noivo e os 12 apóstolos. Simbolicamente, eu não estou dizendo que a igreja estava ali, mas simbolicamente, que a igreja ainda não existia. Existia Cristo no cumprimento da lei, mas ele pré-anunciou que o noivo, que era ele, e a igreja e os apóstolos, estavam unidos, estavam todo mundo felizes e não precisava de jejuar, porque jejum é sinônimo de luto. Mas dias virão que seria terado um noivo, nesses dias eles jejuariam. Mas hoje, onde é que Cristo está? Dentro de mim. Então para que eu vou jejuar se eu estou feliz? É isso. A lógica é simples, agora requer você abnegar dos sacrifícios. Porque é difícil, eu entendo. Você passou a vida toda jejuando e venho eu agora. Não pode. Não, eu sei que não é assim. Mas é de grão em grão, É de fé em fé, glória em glória. A gente crescendo nesse conhecimento e você vai se livrando. Porque o importante é sua mente. Se sua mente ela não se libertar, você nunca vai ser livre. Embora vai ser um salvo, Você vai ser salvo do mesmo jeito, mas como pelo fogo. Então, amados, o que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, que
E todas aquelas pessoas que observam a lei, que são 613, né? Mas a gente só fala nas leis morais. Mas o problema não é a lei moral. Não roubar, não matar, isso é para toda. Para quem tem lei, para quem não tem lei, não tem nada a ver. Mas são as cerimônias. Porque são as cerimônias que invalidam a palavra. Quando Cristo veio em cruz, ele resolveu tudo, né? Fez um único sacrifício. Mas o que acontece? As pessoas invalidam, repetindo, praticando, perpetuando o que ele fez. Então, aí em Hebreus, no capítulo 10, primeiro, vamos lá voltar para Hebreus, no capítulo 10, o que o apóstolo Paulo fala? O que o apóstolo fala? Que a lei, ela tem sombra. Sombra de quem? Dos bens vindouros. Não é a imagem real, né? Todas as pessoas que observam a lei vivem de sombra. Não vivem da realidade das coisas. Né? Não se alimenta de alimento sólido. O que Hebreus 10 fala? Vamos lá ler. Hebreus 10 primeiro. O apóstolo Paulo falando. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais torna perfeito os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Veja que todas as vezes que você, né, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai morrer fazendo jejum e não vai achar que está perfeito, embora está. O que o apóstolo está falando é a mesma coisa. Ele diz, olha, você pode jejuar hoje, aí você jejuma amanhã, amanhã peca de novo, vai jejuar, amanhã quer mais força, vai jejuar. Sua mente está presa, você está escravo de quem? Da carne. É porque a carne é que gosta de jejum, não é seu espírito. Porque o seu espírito ele está perfeito. Mas a sua carne ela quer jejumzinho, né? Ela quer consagração. Me consagrar para ficar mais forte. Porque aquele irmão que não se consagra é fraco. Não, amado. O que o apóstolo Paulo falou? Se o olho disser que quer ser o pé e não é, nem por isso deixa de ser. Não é porque eu quero pregar a palavra e não consigo, nem por isso eu não deixo de ser da igreja. Tem outras coisas para me fazer. Né? Tem que varrer, limpar banco, enfim, entregar cafezinho, visitar enfermo. Tem tanta coisa para fazer, mas só quer falar em línguas? No versículo 2 ele diz: de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tanto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você já tinha feito uma vez, então você para que mais? Já fiz a única vez, não tem mais consciência de pecado. Foi o que Cristo fez. Cristo, né, ele aniquilou essa má consciência. Hoje temos uma boa consciência e não praticamos, né, o sacrifício. Porque se eu já fiz uma vez, para que ter mais essa ciência de pecado, esse conhecimento? Se eu já me purifiquei, eu já pratiquei meu jejum? Então, mas você, como é ofertante da lei, então você vai ficar perpetuamente, você vai morrer e não vai achar-se perfeito. Mas Cristo fez uma única vez e se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que era o próprio Deus também. Né? Então, amados, então a lei é isso. Se você acha que está na lei, saia dela. Abandone, né, a escrava. Né? Abandona a escrava, né? Porque eu já abandonei a escrava. Estou na livre, né? Na minha mãe. O apóstolo fala sobre isso. Abandona a escrava. É a Bíblia, né, amado? Tem que ser. Não adianta você só ficar ouvindo, porque às vezes aqui eu fico falando, são coisas que são meio, né? Você fica voando, feito astronauta, mas está na Bíblia. Tudo que eu falo aqui está na Bíblia. Quer você examinar aí. Porque às vezes eu falo coisas assim, né, que é meio estranho, o Cláudio fala coisas que não tem nada a ver, eu nunca vi na Bíblia. Pesquisa, amado. Né? Todos os dias eu gravo um vídeo aqui, o meu tempinho é pouco,
mas por semana eu coloco 2, 3, mas você vai vendo, né, e vai crescendo nesse conhecimento. Eu não estou pedindo para você sair da sua igreja, não. Isso para mim não é importante, porque eu não tenho a obrigação de salvar ninguém. Né? A igreja hoje ela não tem essa obrigação, não, só veio 10 almas, não. Foi nos dado o ministério de reconciliação, porque a obra já foi feita na cruz. Está todo mundo salvo já, é por predestinação, não é por escolha, não é por livre-arbítrio, não. Agora, o meu dever é livrar quem? As pessoas do erro. Né? Já pensou você saber que o jejum não tem mais eficácias, que nunca teve, que era uma simbologia da lei? Mas hoje você fica praticando, então eu fico indignado. Então eu quero que você entenda, chegue a esse conhecimento, se livre dessa má consciência e reine em vida. Aqui no capítulo 10, versículo 2. Essa má consciência tem que sair de você. Se você praticou uma vez e não fazer mais, então você já está subindo os degraus da graça de Deus. Mas se você continua repetidas vezes, então, amado, você caiu na lei. Você decaiu da graça. Você decaiu. Paulo falando a respeito, né, desse pacto de reconciliação, né, que foi nos dado no Ministério de Reconciliação. Ele fala aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Vamos dar uma olhadinha. 3 de Coríntios, versículo 6. Na segunda carta, né? Aqui. Segunda carta aos Coríntios 3, 6. Ele fala: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vê que esse Espírito aqui não é o Espírito de Deus, mas é o nosso Espírito. Ou seja, o mandamento que nos foi dado é para o nosso Espírito, não da carne, né? Não é jejuando, fazendo sacrifícios, se batizando em águas, fazendo ablações, não. É para o nosso Espírito. O sacrifício é para o nosso Espírito, não da letra. A letra aqui não é você buscar conhecimento, não tem nada a ver com isso. A letra aqui era a lei de Moisés. Paulo se referia àquele mandamento como o mandamento da letra. Aí, quando a graça chegou, é o mandamento para o Espírito. Porque muitas vezes eu já lia na minha época, né, da lei, eu li isso aqui, não pode estudar muito não, porque a letra mata. É brincadeira, né? Se você estudar, você vai ficar o quê? Vai lhe matar? É claro que não, você vai crescer mais ainda. Essa letra que o apóstolo Paulo está falando aqui, é a lei de Moisés. Na verdade, a letra mata mesmo. É como eu venho falando desde o começo da conversa. Quando você observa a lei lhe mata. Sua consciência fica presa. Você não chega à perfeição. Então é isso. A letra mata, na verdade. Ele fala aí, no versículo 8, ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então é isso, amado. Para a gente resumirmos, né, esse ministério que foi dado à igreja, a igreja hoje ela não tem responsabilidade de salvar ninguém. Então, quando você, por intermédio seu, alguém, né, chega a Deus, não foi o seu mérito em si, mas o mérito lá da cruz. Você não tem esse poder de buscar alguém. Você tem a obrigação de falar, né, anunciar, tocar as trombetas de Deus. Mas quem traz, na verdade, é o próprio Espírito Santo, né? Na segunda carta aos Coríntios, aqui mesmo, vamos dar só uma folhada na Bíblia, no capítulo 5, versículo 19, o que o apóstolo Paulo fala? Diz, olha, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo quem? O mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Ou seja, a palavra e esse ministério é de reconciliação. Devemos anunciar aos homens que eles se reconciliem com Deus, né? Volte para Deus, esteja com Deus, porque assim eles reinarão em vida e se afastarão das obras da carne, né? Gálatas 5:19, né?
que é inveja, bebedice, idolatria, feitiçaria, inimizade, glutonaria, partidarismo. Tudo isso é obra da carne. As pessoas, não, meu marido é muito bebarrão, chega em casa, quebra tudo, ele está com um demônio. Não, amado. Ele está, né, pela carne. Né? Ele está pela carne. Né? Temos que entender isso. Porque se você diz demônio da cachaça, aí vem demônio, né, você vai, né, enumerar vários tipos de demônio, embora tudo isso está na carne. Né? Então, vamos seguir para o que é perfeito, né? Que é a graça de Deus. Então, a lei, ela teve um fim. A lei findou em Cristo. Né? Porque a lei findou em Cristo porque ele veio revogar a lei de Moisés. Né? A lei de Moisés, ela pendurou até Cristo. Cristo chegou, findou a lei, ou seja, a lei nos conduziu, nos serviu de aio, pegou nas nossas mãos e nos entregou a Cristo. Cristo, ele findou a lei, se sacrificou, né, que era a carne de Cristo, era o cordeiro, né, que necessitava-se de sangue, né, não sem sangue, com sangue para remir todos aqueles que estavam debaixo da lei. A partir da lei, não há mais menção de pecado. Se você ficar fazendo menção de pecado, você invalida Cristo. Nós aqui, né, eu acredito, não só aqui, como em todas as igrejas em graças, nós não invalidamos a cruz de Cristo. Nós não invalidamos a graça. Né? Se invalidarmos a graça e passar para a lei, então a graça já não é mais graça. Né? Então, em Mateus 5,17, a gente vamos ver que Cristo na cruz, ele findou a lei de Moisés. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Pronto, achei. Perdão pela demora. Ele fala, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Né? Graças a Deus que Cristo ele veio, cumpriu a lei de Moisés, findou com essa era, né, com esse período que durou do Monte Sinai, né, até Cristo. Então Cristo veio e findou. Em outra oportunidade, daremos continuidade a este assunto, a respeito da graça de Deus, a lei de Moisés, onde eu estou fundado hoje, né, onde eu estou cultuando a Deus, se eu estou na lei, se eu estou na graça, o que eu faço é lei, o que eu faço é graça, enfim, vamos dar oportunidade em outra oportunidade. Graça e paz. Aqueles que queiram crescer na graça e no conhecimento, nos visite, né, todas as quartas e sábado, às 19h30 aqui na rua Catolé do Rocha, número 18 aqui no Jordão Alto. Graça e paz para todos os amados.